Convido para que você possa abrir sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, e o versículo 16. Se tiver alguém do seu lado que está sem a Bíblia, dá uma encostadinha mais próximo a ele, para que ele possa acompanhar a leitura da palavra de Deus. Romanos 1, versículo 16. Ele que todos já encontraram, né? Diz assim a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Amém. Um certo jovem chegou para o pastor da sua igreja e, num ar de alegria, ele expressou para o pastor as seguintes palavras: pastor, eu passei 2 anos da minha vida lá no exército. Eu estava ali dedicando a minha vida ao exército brasileiro. E durante esses 2 anos, pastor, graças a Deus, ninguém ficou sabendo que eu era um cristão. E o pastor olhou para ele e falou: isso não é motivo de alegria, muito menos motivo de dar graças a Deus. Deveria ser um motivo de tristeza, porque como cristão você deveria deixar um bom testemunho. Foi 2 anos da sua vida perdidos, jogados fora. Quantas pessoas lá no exército conviveram com você nesses 2 anos ficaram sem saber a respeito do Evangelho, ficaram sem saber nada a respeito de Cristo, porque você se omitiu, porque você não teve coragem de admitir ser um cristão, de ser um servo do Senhor. E este jovem realmente saiu dali cabisbaixo, mas pensativo, e percebeu que realmente ele tinha feito uma grande bobagem na sua vida. Infelizmente, esta é a realidade de muitas pessoas hoje que se dizem cristãs. Tem muitas pessoas hoje que são frequentadoras de igrejas evangélicas, pessoas que estão sempre lendo suas Bíblias, não perdem um programa evangélico na televisão ou no rádio, mas quando sai para a rua, ou quando vai para a sua escola, para o seu trabalho, ou quando está principalmente no meio dos seus amigos, e quando é questionado se ele é um cristão, ele fala: olha, eu tenho frequentado a igreja, mas eu não sou crente. Por vergonha, ele se omite. Olha, minha mãe e meu pai são da igreja tal, mas eu de vez em quando vou lá. Olha, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas eu não tenho ainda nenhum compromisso com Ele. E por vergonha, diz não ser um evangélico, diz não ser um cristão. Como a nossa irmã Adriana falou, nós estamos vivendo num país livre, não sofremos nenhum tipo de perseguição, como nós podemos ver nesses 10 países que foi anunciado. Mas, mesmo vivendo uma condição tão favorável ao Evangelho, nós muitas vezes não fazemos como Paulo pôde fazer, em expressar essas palavras: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. E olha que quando Paulo está dizendo essas palavras, ele está dizendo essas palavras aos gregos, aos romanos. O lugar na face da terra, para quem já estudou a história, ou quem está estudando, sabe que é o lugar dos grandes pensadores. Os filósofos que a gente tanto ouve falar nos nossos dias, é o berço lá da Grécia. São gregos, alguns romanos, mas a maioria gregos. Aqueles homens eruditos, aqueles grandes pensadores da história humana, todos eles ali saíram da Grécia. E agora chega Paulo. Embora Paulo sendo um homem instruído, Paulo não era uma pessoa analfabeta. Paulo ele era um homem poliglota. Paulo era instruído aos pés de Gamaliel. Mas Paulo passou a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo agora está abrindo a sua boca. Eu posso imaginar aquela cena: Paulo com todo orgulho, no meio de doutores, no meio de homens que não criam no Evangelho.
Para aqueles homens, Paulo era um doido, barrido. Quem se dizia cristão era como um fanático, alguém que não tem mente boa. Por quê? Porque para os filósofos, essa história de Jesus era a historinha da carochinha. Como pode um judeu, sem nenhuma raiz dentro do seu país, um homem pobre, que se levanta no meio do povo, que se diz profeta, mas que morre humildemente pregado em uma cruz? Que evangelho é esse? Mas Paulo, que conhece o evangelho, ele pode abrir a sua boca e encher o peito de ar e falar: eu não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Jesus Cristo, é o poder de Deus, é o poder que transforma o ser humano. E às vezes, eu e você podemos ter vergonha desse evangelho poderoso, que é o evangelho de Cristo. O evangelho que nós conhecemos como boas novas. As pessoas hoje estão fartas de ensinamentos. Nunca se estudou tanto nesse país como está se estudando agora. Nunca se abriu tantas faculdades como estão sendo abertas agora. Saiu uma matéria agora no Jornal da Semana que foram abertas mais uma quantidade enorme de vagas para novas faculdades pelo MEC. Nunca se estudou tanto nesse país. Mas por mais conhecimento que as pessoas possam adquirir nas faculdades, elas não podem conhecer o poder que existe no Evangelho. O poder que esse Evangelho tem. Se nós tivéssemos tempo suficiente, poderíamos chamar aqui pelo menos 3 pessoas, do meio de vocês mesmo aqui hoje à noite, para dar testemunho aqui do que esse Evangelho, desse poder do Evangelho fez em suas vidas. Poderíamos trazer aqui pessoas que eram usuárias de droga, eram escravos da droga, está aqui no meio de nós, louvando e glorificando o nome de Deus. Amém. Tiveram suas vidas restabelecidas, tiveram suas vidas transformadas, e só o poder do Evangelho pode fazer isso. Glória a Deus. Nós temos pessoas aqui nesta noite que eram totalmente dependentes do álcool, que viviam embriagados quase que 24 horas no dia, e está aqui no meio de nós, louvando e glorificando o nome de Deus. Que tiveram suas vidas reedificadas pelo Evangelho. Nós temos pessoas, não talvez no nosso meio, mas pessoas do meio evangélico, pessoas do meio cristão, que eram bandidos perigosos e foram transformadas suas vidas por completo. Nós temos pessoas que eram meretrizes, prostitutas, homossexuais, pessoas que faziam os mais terríveis pecados na face dessa terra e foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo e foram transformadas por esse Evangelho. Eu não preciso ter motivo de me envergonhar deste Evangelho. Eu tenho que me orgulhar por conhecer esse Evangelho e tenho que anunciá-lo onde eu estiver e por onde eu for, porque a cada pessoa que eu falo desse Evangelho, eu estou tirando mais uma pessoa de ir para o inferno, eu estou libertando mais uma pessoa das garras de Satanás. E se tem uma coisa que Satanás gosta, é quando o crente não abre a sua Bíblia, ele não dá valor ao Evangelho como deveria dar. É quando o crente tem vergonha de carregar uma Bíblia para vir à igreja, para deslocar da igreja para casa. Quantos muitas vezes tem coragem de pegar sua Bíblia e enfiar numa bolsa, numa sacolinha do Estrabon, do Epa, ou dentro do Peri, que seja, não estou fazendo pagada para mercado nenhum, mas que enfia não a viola no saco, mas enfia a Bíblia no saco, para poder não ter coragem de sair, porque se o amigo dele passar e ver: rapaz, você agora está carregando a rapadura na mão também? Você agora também endoidou a cabeça? Você agora passou para esses camaradas agora, endoidou a cabeça, está seguindo esse negócio de Evangelho também, rapaz? Você ficou maluco? E aí a vergonha faz com que ele enfia a sua palavra, o seu Evangelho dentro de uma sacola. E infelizmente tem muitas pessoas que assustam, porque passam 1, 2, 3 anos juntos estudando. Quando chega no final, que eles vão mudar daquele curso para um curso superior àquele que eles estavam estudando, depois de 3, 4 anos estudando junto, alguém chega e fala: ei, irmão fulano. Aí o cara: irmão fulano? Ué, você é crente? Eu sou, né? E eles falam que eu sou, né? Eles falam: ah, mas você se converteu agora, esses dias? Não, rapaz, minha mãe é crente, meu pai é crente, eu nasci dentro da igreja. É mesmo? Então nós estamos 3, 4 anos estudando juntos, você nunca me falou que você é um cristão?
Você nunca teve coragem de falar para mim que você serve ao Senhor? Infelizmente isso é coisa real. Enquanto isso, almas e mais almas estão se perdendo para o lamaçal do pecado, para o lamaçal do inferno, para uma tristeza profunda, porque depois que a pessoa parte desse mundo, então é uma perda total. Por quê? Porque eu me envergonhei do Evangelho. Será que Paulo tinha motivo para se envergonhar do Evangelho? Humanamente eu digo para você que ele tinha motivo de se envergonhar desse Evangelho, humanamente. Porque eu vou ler para você aqui um texto, depois se quiser conferir em casa, eu vou esperar você procurar, senão o nosso tempo não dá. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 27. Veja o que o apóstolo Paulo fala dele mesmo. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado, ou seja, preso, fui encarcerado mais vezes do que eles, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes, recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Esse homem, humanamente, tinha ou não tinha motivo para ter vergonha do Evangelho? Eu digo para você que ele tinha motivo para se envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho causou a ele tantas coisas negativas, não foi? Quantas coisas ele narrou nesse texto aqui que passou? Este homem sofreu perseguição. Esse que perseguia as pessoas agora passou a ser perseguido, sabe? E a gente, no nosso conforto, que não passou nunca a ser açoitado em praça pública, nós que nunca fomos presos por causa do Evangelho, nós que nunca tomamos uma varada nas costas por causa do Evangelho, nunca cuspiram no nosso rosto, nunca fizeram nada contra nós, muitas vezes até aplaudiram a gente, ó, meus parabéns, você é um cara, hein? Hoje nesse mundo terrível, você está confessando a Jesus como seu Salvador. Às vezes as pessoas até nos elogiam pela nossa conduta cristã, mas Paulo, ele teria motivo para falar assim: olha, eu sou cristão, mas não falo nada para ninguém não, porque esse negócio de ser cristão é furada. Eu apanhei, eu fui preso, já passei fome, nudez, frio, olha, já fui humilhado de todas as formas. Não fala nada para ninguém não, eu tenho vergonha de ser o Evangelho. Paulo poderia fazer isso, mas a gente vê Paulo fazendo o contrário, chegando no meio dos eruditos, dos doutores da época, dos filósofos, dos grandes pensadores, e ele fala: eu não me envergonho. Vocês estão achando que é vergonha eu seguir um Jesus judeu que foi preso e pregado naquela cruz? Eu não me envergonho, porque eu sei que esse Evangelho é poderoso. Eu já experimentei o poder desse Evangelho na minha vida. Eu que antes tinha tudo, mas na verdade eu não tinha era nada. Eu que vivia no meio dos homens, porque ele fazia parte daqueles que matavam e prendiam os cristãos da época antes de se converter. Agora eu sei o que realmente é sofrer por Cristo. Agora eu sei o que realmente é sofrer pelo Evangelho, e não me envergonho disso. Eu não tenho vergonha disso. Eu gostaria de passar um pequeno vídeo de 6 minutos e 20. Pediu o Carlão ou o Cláudio aí para depois. Quando a gente assiste esse filme, são fortes as cenas fortes, mas reais. E não dá para você entender o que eles falam porque não está em português. Está escrito ali, está traduzido, mas você não vai ter condição de repente entender porque é rápido. Mas fique atento ao que está sendo passado nesse vídeo, porque o que eles passarem ali, que vocês vão ver, é por causa que eles não têm vergonha deste Evangelho.
Vamos orar para dar certo, né? Só saiu o som, a imagem, já era. Bem, nem sempre as coisas saem como a gente pensa, né? Que dá certo, né? A massa vai tentar, e se não conseguir, deixa para uma próxima, fica devendo o vídeo para vocês. Mas eu queria mostrar a cena de cristãos que não se envergonham do Evangelho de Cristo. Pessoas que talvez tenham uma história muito parecida com o apóstolo Paulo, em termos de perseguição, em termos de sofrer. Mas o que nós assistimos aqui hoje à noite, e que os nossos atores aqui da nossa igreja trouxeram para nós aqui hoje, é um fato real. Porque as pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem o poder do Evangelho, vivem na ignorância dos seus conhecimentos e das suas religiões. Eles muitas vezes têm lugares, como nós podemos dizer, lugares sagrados, terras consagradas a algum Deus. E por isso, muitas vezes crianças são mortas por causa desses deuses. Muitas vezes famílias são partidas ao meio por causa da sua religião, por causa da sua crença. E na verdade, quando chega alguém que não se envergonha do Evangelho e que tem coragem, ousadia de dizer sim para Deus, e que se desloca da sua terra natal e que vai até outro país, sabendo que ali ele está correndo um risco de morte, e mesmo diante do risco de morte, ele enfrenta tudo o que há de adversidade. Ainda assim, este homem sabe que, e esta mulher também, porque nós não temos só missionários, né? Nós temos as nossas missionárias também. Eles não se envergonham do Evangelho, e por isso que nesses países, com todas essas perseguições, porque alguém não se envergonha do Evangelho, ali tem pessoas salvas hoje, tem pessoas sendo alcançadas, porque quando eles conhecem a verdade, eles vão ver que eles passaram muito tempo na ignorância. Quanto tempo perdido na ignorância, como nós vimos na peça teatral hoje à noite. Um pai que era sacerdote, e ele, como sacerdote, tinha que cumprir a lei da sua religião, porque a sua filha, por ser uma criança e não conhecer totalmente a verdade, pisou em um local que era proibido, e ela teve que pagar com a sua própria vida, e mais, seu próprio pai teve que fazer cumprir a sentença. E ele disse para o missionário: se você tivesse vindo antes, talvez Nandi estaria viva hoje. Sabe, essa história ela acontece em vários países, de maneiras diferentes, de formas diferentes, mas ela acontece e é uma dura realidade. Não deu? Deixa, tá bom. Vamos deixar para a próxima, né? E nós temos um relato de que aconteceu aqui na América do Sul, não muito tempo atrás. Vocês devem ter ouvido falar numa rede de terroristas, e que atua muito aqui na Colômbia, o Sendero Luminoso, na Colômbia, na Venezuela, Bolívia. E segundo a história das missões, esse grupo de guerrilheiros, sem esperar de uma hora para outra, invadiram uma igreja evangélica na Colômbia, próximo às matas onde eles ficam escondidos, interromperam o culto, armamento pesado, um culto como esse hoje à noite nós estamos aqui, e eles vão entrar gritando para aquela igreja fora e falando: olha, quem não quiser morrer, renuncia à sua fé e saia de dentro do templo. Quem não quiser morrer pela sua fé, pelo Deus que você confessa, desocupa aqui agora esse lugar, porque aqueles que não renunciaram vão morrer aqui dentro mesmo desse templo. E uma boa parte de pessoas que se envergonharam do Evangelho saíram com medo de morrer, foram para fora daquele templo. Depois que saiu, ele falou: mais alguém quer sair? É a minha última chance para vocês. Tem mais alguém que quer negar o nome de Cristo aqui nesta noite? Por favor,
Se você negar o nome de Cristo, você vai ter chance de viver. Mas se você continuar confessando o nome de Jesus, você vai morrer aqui dentro agora. Mais alguém quer sair? Não. Os que ficaram, nós não vamos sair. Nós vamos morrer por causa de Cristo. Depois que saíram, o chefe daquela gangue de guerrilheiros falou: olha, vocês vão sobreviver. E quem vai morrer são os que estão lá fora. Porque nós temos o nosso ideal. Porque se no nosso grupo de guerrilheiros alguém negar a nossa bandeira, morre. E vocês provaram que vocês estão prontos para morrer por nome daquela bandeira que vocês levantaram, que é Cristo. Agora, aqueles que saíram são falsos. E porque são falsos, vão ser metralhados lá fora agora. E só deu a ordem e metralhou todos aqui saindo fora. Isso não é historinha, não. Isso não é ilustração, não. Isso é coisa real. Se envergonharam. Mas da mesma forma, olha o que Jesus diz para aqueles que se envergonham do Evangelho. Marcos 8,38. Talvez você já tenha ouvido falar desse texto, mas guarde essa palavra no seu coração, porque quem pronunciou essa palavra não foi eu, não foi nenhum pastor dessa terra, não foi o Papa e nenhum outro padre, não foi nenhum filósofo, não foi ninguém importante que você conheça, mas quem falou essas palavras é simplesmente o Senhor Jesus. Se alguém se envergonhar de mim e do meu Evangelho nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqueles que se envergonham do Evangelho estão correndo um risco de ser também envergonhado pelo próprio Senhor Jesus diante do Pai. Vale a pena fazer como o apóstolo Paulo e dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Quantas pessoas já ouviram a palavra de Deus 1, 2, 3, 1000 vezes, mas ainda está se envergonhando de uma certa forma desse Evangelho? Porque enquanto você não assume que você é um cristão, enquanto você não abre o seu coração para Jesus, é como se você estivesse dizendo para Jesus: eu me envergonho do Senhor e não te aceito. Em outras palavras, você está dizendo isso para Jesus: eu me envergonho daquela morte na cruz, eu me envergonho porque o Senhor, sendo Deus, se esvaziou, se humilhou, desceu a esta terra, se fez como eu, como você, como um de nós. Eu me envergonho disso. Um Deus que é tão forte se tornar tão fraco, e por isso eu não te aceito. É como se nós estivéssemos declarando essas palavras para o Senhor. Nós precisamos de fazer o contrário. Precisamos de abrir o nosso coração para Jesus. Precisamos abrir o nosso coração e mente para que o Evangelho de Cristo possa produzir transformação em nosso ser, na nossa vida. Só assim esse mundo vai melhorar cada vez mais. A cada dia que uma pessoa se torna cristã, é uma perspectiva, mas cristão verdadeiro. Não é o cristão que a gente vê aí quando é feita o censo, mas é aquele cristão que fala: eu sou cristão, e pratica e testemunha. A cada pessoa que se torna um cristão verdadeiro, há uma possibilidade desse mundo ser um pouco melhor. E nós só podemos transformar o mundo se nós pregarmos o Evangelho. Nós só podemos trazer coisas boas para a vida das pessoas o dia que nós falarmos dessas boas novas com o Evangelho. Porque caso contrário, você pode dar comida, você pode dar roupa, você pode dar um carro zero para a pessoa, uma casa na área do povo, você pode dar o melhor que você puder para uma pessoa, que a vida dele vai continuar uma porcaria, porque só o Evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E você que está aqui nesta noite, se você quer ter uma vida transformada verdadeiramente, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Creia em Jesus como o único Senhor da sua vida. Abra mão das coisas deste mundo, abra mão das coisas que você gosta e fala: Senhor Jesus, hoje eu aceito o Senhor como meu Senhor e como meu Salvador pessoal, e não me envergonho mais do teu Evangelho, não me envergonho mais das tuas palavras. Viver aos pés do Senhor, viver aos pés do Salvador é o melhor lugar do mundo, porque nenhum ser humano, por mais que ele possa ter
riquezas nessa terra, ele vai poder dizer: eu nunca vou ter problema algum. Ele vai ter algum tipo de problema, porque ele é ser humano. Mas quando estamos aos pés de Jesus Cristo, quando estamos aos pés do Salvador, mesmo nas adversidades, mesmo nas perseguições, mesmo quando as coisas parecem que não vão muito bem, estar aos pés do Salvador é algo que nos deixa com conforto no coração, é aquele que nos traz paz, segurança e traz uma certeza de uma esperança. Por isso vale a pena crer no Evangelho de Jesus. E nós vamos cantar agora, nesta hora, um cântico que diz: aos pés do Salvador, o melhor lugar do mundo. E se você que vem aqui hoje à noite, você quer se colocar aos pés do Senhor, aos pés do Salvador, se você nesta noite não quer mais envergonhar desse Evangelho, mas você quer anunciar para as pessoas que estão aqui, que são as suas testemunhas, fala: olha, hoje eu quero crer nesse Evangelho. Enquanto os nossos irmãos do Ministério de Louvor e Adoração vão cantar esse hino, se você sentir um desejo no coração, levante do seu lugar, pode vir aqui à frente aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe da salvação que Cristo pode dar para você nesta noite. Nossos irmãos, de fato, às vezes imaginamos que, por estarmos num país onde não há opressão, onde não há perseguição, onde podemos livremente cultuar a Deus, pensamos que estamos realmente no melhor lugar. Mas esses cristãos que vão a países como esses representados pelas bandeiras, mesmo sabendo de toda a dificuldade que vão enfrentar, mesmo sabendo dos problemas que terão pela frente, e mesmo assim vão confiantes, vão porque sabem que Jesus é a sua sustentação, dão até a vida por Jesus. Esse sim reconhecem que o melhor lugar do mundo é onde Jesus está. É quando Jesus é a primeira pessoa a quem eles realmente adoram. Esquecem de si mesmos, esvaziam-se de si mesmos, porque Jesus tem que estar em primeiro lugar. Nós que estamos aqui, será que amamos Jesus da forma como essas pessoas amam? Foi dito aqui na mensagem, tantas e tantas chances temos de falar para o nosso próximo e nos calamos, nos envergonhamos. Será que aqui é realmente o melhor lugar do mundo? Está faltando algo. Esse vazio que está dentro de ti é justamente a falta de Jesus como primeiro lugar na sua vida. Tenha hoje um novo modo de pensar, um novo modo de agir, um novo modo de encarar esse Jesus que deu a vida por si, que deu a vida por nós. E se preciso for, vamos dar as nossas vidas para Jesus. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Fazem sonhar.
primeiro.